desenvolvendo Samadhi e sabedoria. Agora, vamos sentar em meditação. Perna direita sobre a esquerda, mão direita sobre a esquerda, postura firme. Estabelecemos Sati à nossa frente, observando a respiração. Essa é a nossa prática do Dharma. Às vezes, fazemos isso enquanto ouvimos uma palestra do Dharma. Não entendemos o que é explicado, porque Sati está com a respiração, acalmando a mente. Observando a respiração e a inspiração, recitamos internamente Bud durante a inspiração e recitamos To durante a expiração. Bu, To, Bu, To. Nessa hora, talvez a mente esteja em dúvida ou hesitante, pensando sobre o passado e o futuro. Sobre isso, o Buda nos ensinou a ter Sati, isso é, estabelecer a mente, direto na nossa frente, ficar no momento presente. Quando praticamos assim, no meio do dia, temos que nos esforçar em ter Sati, ficar no momento presente. Ajahn Chah nos ensinava que temos que contemplar que os dias e as noites estão passando. Nesse tempo, o que estamos fazendo da vida? Sobre a contemplação da morte. Recordamos da morte quantas vezes por dia? O Buda certa vez fez essa pergunta para seu assistente, Ananda. E Ananda respondeu que recordava a morte 7 vezes por dia. O Buda, ele mesmo disse que isso ainda era muito pouco, e de que ele, o Buda, recordava a morte a cada respiração. Isso significa que a mente do Buda ficava no momento presente, mas ele não se agarrava ao momento presente. Se, durante o decorrer do dia, nos esforçamos bastante em ter Sati no momento presente, quando observamos a meditação, poderemos nos acalmar bem mais rápido. Observando o inspirar ou respirar, poderemos nos acalmar ainda mais fácil. Quando a mente se acalma, às vezes temos o que chamamos de Piti. Junto temos pensamento aplicado e sustentado, Piti, felicidade e unificação mental. Pensamento aplicado é tomar a respiração como objeto. Não é pensar na forma de fazer frases. E pensamento sustentado é saber de que maneira a respiração está. Ele permanece somente com a respiração. Não tem pensamento sustentado nos assuntos de casa, da cidade e outras atividades por aí. Esse pensamento sabe só se a respiração está entrando ou saindo, se é curto ou longo. Quando o Sati permanece com a respiração, pensamento aplicado e sustentado permanecem assim, continuamente. Piti, a sensação de estar pleno, satisfeito, surge. E esse Piti, de que maneira é essa sensação? Às vezes, Piti eriça os pelos do corpo, ou então uma sensação de queda ou de êxtase no corpo. Podemos sentir que o corpo se expandiu também. Ou, como por exemplo, estamos sentados nesse salão e podemos sentir como se o corpo se expandisse até chegar do tamanho do salão, até estourar o telhado. Isso é só uma sensação. Se abrimos os olhos, não vemos nada lá. O corpo ainda está sentado da mesma maneira. É uma sensação na mente, ela está começando a acalmar. Isso é Piti surgindo. Às vezes, estamos sentados e nossas mãos meio que desaparecem. Ou então o pé some. Se nossa mente tem Sati, talvez suma só um pouco. E aos poucos, nosso corpo meio que some. E nossa sensação na mente some completamente. E não temos mais um eu ali. Sentimos como se não tivéssemos corpo. E temos apenas uma mente tranquila, silenciada. Porque quando a mente se acalma, ainda mais um passo, podemos até sentir que o corpo está flutuando no ar. Todas as sensações são tipos de Piti. Quando o pensamento aplicado e sustentado, Piti, felicidade e unificação mental juntam, quando temos bastante Piti, teremos a sensação de estar plenos, satisfeitos. Estamos felizes. E unificação mental é ter a mente unificada. Se podemos fazer isso, dizemos que a nossa mente tem Apana Samadhi. Samadhi, isto é, concentração de absorção.
Mas, no começo, talvez nossa mente não chegue a ter essa samadhi a nível de absorção. Tem pensamento aplicado e sustentado, piti e felicidade. Por talvez meia hora, uma hora, e a mente, tendo saído de samadhi, ela tem embalo. Aí, quando nós observamos o corpo, vemos claramente que ele é impermanente, incerto e sofrimento. Não sou um eu. Quando observamos sensações, veremos claramente que sensação é apenas sensação. Não é um indivíduo, um eu ou um ele. Veremos as sensações que surgem na mente e veremos claramente que os pensamentos não são um indivíduo, um eu ou coisa assim, porque nosso sati está firme. E vemos que a mente é somente a mente, não é um indivíduo, um eu ou um ele. Todas as coisas que surgem são dharmas, fenômenos. Não é um indivíduo, um eu ou um ele, são apenas fenômenos. Tanto os bons quanto os ruins são fenômenos, e veremos isso claramente. Quanto ao corpo, ao qual ainda estamos apegados de que somos nós, de que é algo nosso, se tomamos esse corpo como um eu, o meu, a mente tranquila pode ver isso claramente, de que esse corpo não é um indivíduo, não é um eu. E muda de ponto de vista, de Sakaya Ditti, isto é, ponto de vista de um indivíduo, um ponto de vista incorreto, que mantemos há muito tempo, e se torna ponto de vista correto, porque Sakaya Ditti, Vicikiccha e Silabhata Paramasa, respectivamente, ponto de vista pessoal, dúvida cética e apegos a práticas e preceitos, os 3 primeiros obstáculos à iluminação, carregam nosso coração a tantos nascimentos que não podemos mais contar. Quando tivemos qualquer nascimento, tivemos esse senso de eu lá. A causa para nós nascermos e morrermos no samsara, o ciclo de nascimentos e mortes, é termos senso de eu e meu. O Buda nos ensinou a ter generosidade e moralidade, e depois disso desenvolvermos nossa meditação. Mas aí veremos que meditação é bem mais difícil do que a prática da generosidade, ou a prática da moralidade. Mas quando nossa mente se acalma um pouco, temporariamente, a isso chamamos de samadhi momentânea, concentração momentânea. Uma tranquilidade temporária. Talvez a mente se estabilize um pouco mais e piti surge um pouco, e daí some. Nós nos esforçamos para estabelecer sati novamente. Quando a mente se junta em samadhi, tranquilidade surge mais uma vez, e vai assim, por instantes individuais. Podemos estar andando, em pé ou sentados. Talvez estamos até ouvindo uma palestra do Dharma, e surge uma sensação assim. E a mente está tranquila em Kanika Samadhi, samadhi temporária. Essa samadhi temporária é importante, porque ela é a base para entendermos samadhi. Se ela surge frequentemente, por exemplo, quando estamos fazendo nosso puja, nossos cânticos, e a mente se tranquiliza, e sentimos satisfeitos, plenos, felizes, isso é samadhi. Quando fazemos um mérito ou um ato de generosidade, sentimos plenos, satisfeitos, colocando comida na tigela dos monges, por exemplo. Ou quando ouvimos uma palestra do Dharma, piti e felicidade. São felicidades que não dependem de coisas externas. É felicidade que surge da bondade. Quando sentamos em meditação, sentimos o corpo e mente leves. Vemos o fruto da prática em meditação, que as preocupações e os nossos afazeres somem. Essa prática de meditação é muito útil. Eu mesmo já pratiquei meditação como leigo, com vocês aí na plateia. Antes de me ordenar monge, praticava os 5 preceitos ou os 8 preceitos. Praticava meditação e me interessava por isso. Meditava em casa depois do trabalho e a mente ficava tranquila, silenciada. Sentia mente e corpo completamente leves. Sentava e sentia como se estivesse flutuando. Quando é assim, o nosso cansaço do trabalho, que fazemos 8 horas por dia, some. Quando podemos descansar a mente completamente, o corpo não fica cansado. Podemos descansar completamente em samadhi. A meditação é muito útil para o nosso trabalho. Nos dá muita energia nessa hora e cumprimos nossas tarefas melhor.
Essa leveza de corpo e mente é o Pachara Samadhi, concentração de acesso. Essa concentração de acesso é base para praticar Vipassana, ou meditação de insight. Concentração de acesso é Samatha, meditação de tranquilidade. Quando é assim, quando saímos desse estado tranquilo, contemplamos o corpo e ele se separa em elementos, vemos que eles são feios, não atraentes. Separamos elementos, separamos os khandas, como uma pilha de coisas juntas. E no final vemos que esse corpo físico é Anicca, Dukkha e Anatta, incerto, estressante e impessoal. Ajahn Chah ensinava que aquilo que nos traz sabedoria é Anicca, Dukkha e Anatta. Se temos essas coisas em mente, sabedoria surge. Saberemos claramente, poderemos ver o Dharma. Quando a mente se acalma na meditação, temos que contemplar o corpo, ver Anicca, Dukkha e Anatta. A mente adquire sabedoria gradualmente. E a sabedoria vai desenvolver nossa mente para ter sati, samadhi e moralidade. Os fatores se ajudam dessa maneira, moralidade, concentração e sabedoria. Às vezes, focamos somente na respiração, inspirando Bu, expirando Do. Mas a mente não se acalma. Nós temos que usar Sanya e Sankhara, percepções e fabricações. Quando temos uma bagunça de pensamentos sobre outras coisas, nós usamos pensamentos da mesma maneira. Usamos percepções e fabricações que lembramos para contemplar o corpo e nos acalmarmos. Sentamos por meia hora e contemplamos. Esse corpo veio de onde? Quando esse corpo surgiu era uma coisa pequena, e foi crescendo, crescendo até se tornar esse corpo. Com base em alimento e água que nossos pais nos serviram, o corpo cresceu. Ele ainda tem base no ar, água, alimento, calor, tem como base os 4 elementos. E por que esse corpo somos nós? Por que esse corpo é coisa nossa? Se faltar ar, esse corpo morre? Se faltar oxigênio, ele morre? Se faltar água, ele morre? Se faltar terra, calor, ele morre? Ele morre. E vamos contemplando dessa maneira. Usamos Sanya, memórias e percepções do que já ouvimos ou lemos sobre o Dharma, para contemplar. Fazemos nossa mente proliferar no nosso objeto de meditação. Ficamos só com o assunto. Do nascimento, crescendo, se tornando os 4 elementos, e no final até se desfazer e morrer. Até que os nossos ossos se desintegrem. Toda a beleza some, todo o senso de eu some, e vamos contemplando assim. Às vezes, sentamos apenas meia hora contemplando assim, e a mente já consegue um nível de tranquilidade. Talvez ainda não surja piti, mas daí contemplamos mais um pouco, contemplamos várias vezes, até que no final nossa mente se tranquilize, e a mente tranquila já não prolifera, já não pensa mais. E ficamos nessa tranquilidade. E nessa hora podemos ver a respiração ainda mais claramente. Quando a mente se tranquilizar ainda mais, vai ter piti e felicidade surgindo. E voltamos a contemplar o corpo. Vamos alternando esses 2 jeitos. Sabedoria treina a mente para surgir samadhi. E usando sabedoria através de percepções que já aprendemos, Sanya e Sankhara, até que samadhi seja pronta e a mente se reúne. E vemos as condições da verdade. Vemos os fenômenos mentais e materiais. Todas as coisas como Anicca, Dukkha e Anatta. Porque todas as coisas do mundo são convenções. As coisas não têm nome. Elas estão apenas na natureza. Como esse salão em que estamos aqui agora. Se tem 500 pessoas vindo aqui no mosteiro, olharemos para esse salão e dizemos que esse salão é pequeno. Mas, se tem apenas 10 pessoas que vêm aqui, já dizemos que esse salão ele não é tão grande assim. Dizer que esse salão é grande ou pequeno vai de acordo com nossa mente fabricando. Mas esse salão é apenas parte da natureza, elementos da natureza. Ele não diz que é isso ou aquilo. Ele não diz que é um salão, é nossa mente que fabrica.
O tanto que sabemos nessa linha, pensamos nessa direção. Se sabemos, vemos anatar, o não ter uma identidade ali, vemos através das convenções. Vemos todas as coisas como sendo convenções, e a mente se liberta. Com isso, nossa mente pode permanecer em Samadhi por 2 ou 3 dias e noites. Digo isso porque eu mesmo experienciei assim, que quando vemos isso, a mente atinge Samadhi, sente satisfação, plenitude e o corpo leve durante todo o dia e noite. De maneira que nem queremos ir comer nossa comida. Isso já é Samadhi de outro nível. E vemos as condições das coisas. Vemos que todas as vidas têm que lutar contra a morte, que temos que enfrentar a morte. Vemos que todas as coisas fabricadas são incertas, não duram nesse mundo. Se ficamos nesse mundo, esse é o mundo das incertezas. Não podemos tomar nada como nós ou nosso aqui, porque um dia teremos que nos separar dessas coisas. Vendo desse jeito, podemos sentir que, ainda que esse mundo fosse feito inteiro de ouro puro, ainda não teríamos felicidade que se tem de ver o Dharma surgir no coração. Samadhi se firma, e a mente já não tem raiva, cobiça e ignorância numa situação dessas. E pode permanecer assim por diversos dias. Acreditem, isso acontece de verdade. O Dharma do Buda que praticamos tem frutos verdadeiros, é o Dharma de verdade. Ainda que o Buda tenha passado dessa vida há muito tempo atrás, se nós praticamos o Dharma através da moralidade, meditação e sabedoria que ele ensinou, nós poderemos ver de verdade o que ele ensinou. Poderemos nos encontrar com o Buda aqui, nos nossos corações. Quando praticamos assim, vamos ter fé, confiar de verdade nos ensinamentos do Buda. Não damos para trás. Temos fé na prática. Nossa mente pode entrar no nível de Pachara Samadhi, concentração de acesso. Mas é natural de que essas coisas formadas surjam, permaneçam e depois acabem. Como quando nossa concentração é firme e sabedoria surge. A mente ainda pode cair desse estado, pode andar para trás. Isso é algo natural, e entendemos através das condições mais uma vez. Quando eu me ordenei em Wat Papong, no mosteiro de Ajahn Chah, eu fui praticar. E Samadhi que tinha antes de ordenar, a sensação de satisfação, plenitude, a capacidade de entrar em Upachara Samadhi, não era algo fácil de conseguir naqueles dias. Tinha que ter muito esforço. Agora, já vemos isso acontecer. Samadhi que havia surgido foi suficiente para abandonar as coisas materiais do mundo e querer buscar pelo Dharma. O quanto temos de Dharma nos nossos corações, e se tanto temos de felicidade. Nós já vimos isso, temos experiência nessa área. Ainda que Samadhi suma, ainda que Sati suma, nós temos que nos esforçar a praticar ainda mais. Ter esforço decidido para fazer surgir Samadhi. Temos que ter Samadhi. Sentando em meditação, podemos entrar em Upachara Samadhi e depois voltar para Kanika Samadhi. Mas antes de buscar o Upachara Samadhi, Kanika Samadhi tem que lutar com as coisas que surgem na mente. Às vezes é sonolência, às vezes é raiva ou ilusão. Mas na meditação temos que lutar contra os 5 obstáculos que bloqueiam nossa mente. Nós ainda não somos capazes de pôr um fim definitivo a esses 5 obstáculos. Nos primeiros anos de vida monástica, nós normalmente ainda lutamos por Kanika Samadhi. E nossa mente entra num estado tranquilo, quieto e vazio. Até que um dia podemos chegar em Upachara Samadhi. Mas, para isso temos que nos esforçar. Fazer meditação andando e sentado, nos esforçar em cuidar da mente e do coração. Ajahn Chah ensinava que temos que ter sati no momento presente. Não precisamos pensar sobre o passado e o futuro. Ficamos no momento presente. Ele ensinava assim frequentemente. Nos contemos com os sentidos. O olho vê forma, o ouvido ouve som, o nariz sente cheiro, língua sente o gosto, o corpo sente o toque e a mente os fenômenos mentais. Treinamos nossa mente para nem gostar, nem não gostar.
e ficar com o momento presente. Não precisa pensar ou proliferar muito. No tempo do Buda, haviam 3 monges praticando durante o retiro das chuvas. Um deles determinou que só pensaria em coisas que estavam dentro do mosteiro. O outro determinou em pensar somente em coisas que estivessem dentro da sua cabana. E o terceiro determinou-se a pensar somente sobre coisas que estivessem no âmbito do próprio corpo. Ajahn Chah ensinou isso. Isso é estar no momento presente. Não pensa fora do mosteiro, da cabana ou do corpo. Eles tinham samadhi e sati firmes, de maneira que podiam ficar só no corpo o tempo inteiro. Ajahn Chah ensinou os monges a terem sati. Aos leigos ensinou sobre bondade, e a ter sati durante o dia e seus afazeres, e a praticar a meditação sempre. Às vezes, em meditação, temos sonolência. Ajahn Chah ensinou um método contra isso para os monges, que é o método de andar em meditação, só que de ré. Ele ensinou vários métodos. Ele era meu Kruba Ajahn, a quem respeito muito. Ele era como um pai ou uma mãe para mim. Ele me ensinou e treinou no caminho da prática. Eu fiquei muito tempo com Ajahn Chah e não queria me afastar dele. Ele tinha muito metta, muito bem-querer. No meu 4º ano monástico, ele me mandou ir ficar na cabana que ficava em frente a dele. E assim ele poderia me ver praticar, enviar um pouco de metta para mim. Desde o 1º ano monástico, ele nos ensinava a ficar no cemitério um pouco, e usar o medo como nosso professor de Dharma. Nessa situação era difícil acalmar a mente. Recitava Budô, 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 mas não acalmava. Tinha muito medo de meditar no cemitério. Budô ia automaticamente. E por causa do medo, Budô luta contra o medo, até que no final a mente fica calma e quieta. Vimos que é o medo de envelhecer, adoecer e morrer. Não é um medo diferente. E nós podemos lutar contra o medo. O medo surge nos nossos pensamentos e proliferações. Mas se não nos agarramos, não tem nada ali. Está na ilusão, no ponto de vista incorreto do coração. Quando o nosso samadhi atinge o ponto, damos ainda mais um passo para frente. De Kanika, vamos para Upachara Samadhi. Vamos melhorando de mês, de dia, de ano. Quanto a mim, no meu 4º ano monástico, a minha mente se concretizou de maneira incrível. Tinha um frescor na mente fora do comum. Se fizesse frio do lado de fora, eu sentia ainda mais frio. Era como se eu estivesse no ar-condicionado. Corpo leve e mente leve. Ficava em Upachara Samadhi. Estivesse deitado, sentado, em pé ou andando. Se me aplicava na meditação, ficava tudo quieto. E havia somente um pouco de incômodo na meditação. Mas isso era uma questão de contemplar o corpo. Quando a mente está assim tão tranquila, temos que tomar um pouco de cuidado. Porque a mente não quer contemplar o corpo. Porque quando olhamos na mente, podemos ver o surgir e cessar das coisas. Já não nos interessamos mais pelo corpo, porque a mente está refinada. E entendemos que, com a mente tão tranquila, é só contemplarmos a mente que poderemos atingir Nirvana. Nesse momento é importante ter um grande mestre como professor. Temos que ter fundações da nossa prática. Quando eu fui conversar sobre isso com Ajahn Chah, ele me mandou contemplar o corpo. Mas eu pensava comigo que minha mente estava tranquila. Por que contemplar o corpo? Mas nós temos que ouvir o nosso professor. Quando somos novos na meditação, talvez tenhamos que lutar contra a sonolência, porque nós dormimos poucos. Nós monges levantamos às 3 da manhã e vamos descansar às 11 da noite. Fazemos tarefas durante o dia também, comemos pouco. Do lado de fora parecemos sonolentos, mas por dentro a mente está tranquila. Na hora que ouvimos ensinamentos, como vocês aí, ainda que sejamos sonolentos, ainda sabemos do que está sendo falado. Quando ouvi os ensinamentos de Ajahn Chah, do lado de fora estava desse jeito, mas a mente estava tranquila e silenciada. Depois de meditação, podia recordar os ensinamentos. É apenas o corpo que está fraco e apresenta alguns sintomas externos. Mas não nos incomodamos com isso.
Porque por dentro a mente está tranquila, tem samadhi. Pode ser upachara samadhi e sair um pouco, por causa das dores no corpo. Mas já não nos interessamos no corpo. Se nos preocupamos com o corpo, a mente não se tranquiliza. Daí, nós abrimos a mão do lado de fora. E a mente se reúne e se tranquiliza por dentro. Se envolve de Kanika Samadhi para Upachara Samadhi. Sati está firme. E contemplamos o corpo com clareza nessa hora. É uma característica de Samadhi que o caminho seja assim. Talvez tenhamos experiências. Talvez até antes mesmo de ordenarmos monges. Ou mesmo bem no começo das nossas práticas. Experiência em que a nossa mente entra em Samadhi e fica tranquila e silenciosa. Surge um nível de piti e felicidade. E depois que sai desse estado, não conseguimos voltar para ele. Nesse caso, não fique deprimido. Não perca sua motivação. Nós nos esforçamos de novo, praticamos de novo. Um dia a mente tem que se juntar em Samadhi de novo. E a mente poderá ter ainda mais energia do que sempre teve. No meu 4º ano monástico, minha mente se reuniu. Tinha Sati e Samadhi mais firmes do que antes. Eu já tinha experiência nesse ponto. Mas quando a mente está tranquila assim, quilesas, corrupções mentais podem surgir. E queremos que a mente seja assim para sempre. Se temos a mente em Upachara Samadhi assim, cobiça, raiva e ilusão podem surgir, mas daí nós pegamos na hora que surge. Mas as condições surgem, permanecem e cessam. E Samadhi pode recuar novamente, seguindo a sua natureza. Daí nós temos que praticar de novo. Andar em meditação, como já fizemos, manter o esforço, sentar meditação, manter sati. E quando a mente se tranquiliza, Samadhi se estabelece firme. Então, nesse ponto, contemplamos a morte. Eu usava a respiração como objeto de meditação, junto da contemplação da morte. Contemplava que toda a vida tem que morrer, que a vida é incerta e a morte é uma coisa certa. Teremos que morrer no final dessa vida, com toda certeza. Contemplamos a morte com frequência. Contemplamos a morte no nosso coração. Às vezes, o coração gosta de algo, e contemplamos que logo vamos morrer. A mente tem cobiça, então contemplamos na iminência da morte. A mente tem raiva, pensamos, logo vamos morrer. A mente se ilude, mas ainda vamos ter que morrer. É assim que a gente tranquiliza a mente. A contemplação da morte é objeto de samatha, tranquilidade. Contemplamos que a vida é incerta e que a morte é uma coisa certa. Teremos que morrer no final da nossa vida, com toda certeza. Esse é um exemplo de objeto de meditação. Ajahn Chah ensinava que, se a mente tem cobiça, raiva e ilusão, contemplamos a morte. Ele ensinava assim desde o meu 1º ano ordenado como monge. Quando eu perguntei mais sobre a contemplação da morte, ele explicou em detalhes, e a minha fé aumentou. Quando nossa mente tem objeto de meditação como esse, ela se tranquiliza. Nos meus primeiros 4 anos monásticos, usava a contemplação da morte e da respiração. Mas ainda não havia contemplado o corpo até esse ponto. Os aspectos repulsivos do corpo, os elementos do corpo. Só contemplando a morte, a minha mente já se tranquilizava. Mas nós temos que contemplar os aspectos repulsivos do corpo para acalmar a mente. Isso ainda não é sabedoria, é apenas samatha, tranquilidade. Vemos que esse corpo são os 4 elementos: terra, ar, água, fogo. Isso é meditação de tranquilidade, samatha. Ainda não é vipassana, insight. Para ser vipassana, temos que ver que é anicca, dukkha e anatta, impermanente, estressante e impessoal. Ou contemplamos a condição de que esse corpo tem que morrer, e depois da morte tem que mudar de estado. Ele se decai, se desmancha e é impessoal. Quando fui assistir uma autópsia no hospital, olhando o defunto,
me senti desiludido, porque a vida acaba em morte. Olhando, eu vi ali um policial. Na primeira vez que olhei para ele, havia visto só um defunto. Mas, quando colocaram os acessórios nele, aí vi que era um policial. E aí entendi que era apenas convenção. Primeiro, só vi uma pessoa morta. Não era ninguém. E a mente estava tranquila. Mas, logo, convenções, ideias e proliferações surgiam. De que ele era um policial. E entendimento surgiu de que, não é. E esse entendimento não era uma proliferação, era pessoal. Depois dessa situação, por um dia e uma noite, olhava para as pessoas e via todos andando como se fossem bonecos, andando de lá para cá. Olhava para mim mesmo e via mim mesmo como se eu fosse um boneco. Nessa hora, nossa mente se silencia. Vivemos a condição de que os fenômenos físicos e mentais são anicca, dukkha e anatta. Está bem aí. Se ainda não podemos ver o Dharma, é porque nossa mente ainda não está tranquila. Samadhi e Sati ainda não estão firmes. Quando treinamos Sati e Samadhi, veremos claramente. E isso está fundado sobre moralidade como base. Temos moralidade cuidando do nosso corpo e fala, para torná-los mais tranquilos. Quando vamos meditar, a mente está firme, tem Sati contínua. Samadhi é ter a mente estável. Quando a mente está estável, temos que contemplar o corpo como não eu. E conhecimento surge, sabedoria surge. Isso é Vipassana, visão clara. Pratiquei até certo ponto, em que a minha mente se juntou em tranquilidade. E nessa época já tinha o Pachara Samadhi, desde antes de me ordenar, até meu 4º ano monástico. Aí então o Pachara Samadhi andou mais um passo. Nessa época virou algo especial. A mente estava silenciosa, feliz. E eu me perguntei, o que é isso surgindo? Não me apegava mais às convenções. Quando a nossa mente está tranquila, de verdade, ela não se apega à realidade convencional. É desse jeito que acontece. Ajahn Chah dizia que, no passado, não conhecíamos o nome das frutas. Maçã ou laranja, por exemplo. Mas, quando experimentamos um pedaço da fruta, não precisamos saber o nome da fruta. Não é necessário. Porque já experienciamos o gosto. Qual o gosto da fruta? Há gente que não conhece o gosto, mas conhece o nome da fruta. Seja maçã, laranja ou mamão. Mas não conhece o gosto. Mas quando experimentamos a fruta, conhecemos o gosto. A prática do Dharma é assim. Quando a mente está tranquila e silenciosa em Samadhi, Vitakka, Vichara, Piti, Sukha, Ekaggata. Pensamento aplicado, sustentado, Piti, felicidade e unificação mental. Aí já é o Pachara Samadhi. Quando sai de Samadhi, pode ir contemplar e ver o corpo com clareza. Ainda que não tenhamos contemplado a Subha, os aspectos repulsivos do corpo, antes, ainda que não tenhamos contemplado os elementos do corpo, se a mente está tranquila, nesse ponto ela olha e vê com clareza. Um pouco mais para frente, na minha prática, quanto mais contemplava o corpo, mais me desiludia com o mundo. E surgia Piti. Vi a verdade de que esse corpo das pessoas não é algo belo. Quando vemos essa verdade, a mente fica bela. A mente tem mais Piti. A mente tem mais felicidade. Ela fica plena, satisfeita. Como na história de Yasa, o filho da nobreza. O primeiro leigo a atingir Arahant, na época do Buda. Ele viu que os servos empregados dele não eram algo atrativo. Porque, numa vida passada, ele havia praticado a Subha, a meditação dos aspectos repulsivos do corpo, quando ele era responsável de levar corpos de defuntos para a cremação. Uma visão dessa cena acompanhou ele até essa vida presente. Quando Samadhi estava pronta, ele viu as mulheres e os outros servos como não atraentes, e se desiludiu.
sentiu que faltava algo ali, que havia apenas bagunça naquele lugar. Quando saiu andando pela cidade, o Buda entendeu o que passava em sua mente, e o atraiu até o parque de Isipataná, onde ele estava. Chegando lá, o Buda lhe disse: aqui não falta nada, aqui não tem bagunça. E ele foi ouvir o Buda. O Buda ensinou sobre generosidade e moralidade, que levavam ao nascimento nos planos divinos. Depois ensinou para ele que esses nascimentos divinos ainda tinham desvantagem, de que eles eram Anicca, Dukkha e Anatta, e o fez se desiludir com essa felicidade, e surgiu tranquilidade no seu coração. Então, o Buda ensinou as 4 nobres verdades: sofrimento, origem de sofrimento, fim do sofrimento e o caminho que leva ao fim do sofrimento. Então, Vyasa, o filho da nobreza, abriu o olho do Dharma em Isipataná. Seu coração já não sentia que faltava algo. Já não sentia que estava tudo bagunçado. Ele já era um Arya, alguém que atingiu um nível de iluminação. Quando eu mesmo, na minha prática, estava contemplando sobre a Subha, o aspecto repulsivo do corpo, Piti surgiu. Surgiu felicidade. E entrava em Upachara Samadhi. Mas, dessa vez, já era especial. A mente estava tranquila e silenciosa, e se unificou. E permaneceu assim por 6 meses. Então eu contemplava o corpo. Tendo contemplado o corpo, a mente ficava vazia. E era como se eu tivesse deixado esse mundo. Parte dela estava no mundo e parte dela estava no Dharma. Então via, essa mente contempla o corpo, não se apega ao corpo. Fica vazia, radiante, pura. Tem felicidade, tem liberdade. Não tem bagunça, não sente que tem alguma coisa faltando. E aí a mente se retira mais uma vez. Nesse ponto da minha prática, meu esforço era contínuo. Nesse ponto da prática, não podemos fazer esses trabalhos externos. Nós não proliferamos sobre nada. Nós temos apenas andar em meditação e sentar em meditação na cabeça. Naquela época eu estava em Lamluka. Por sorte, era a Jampiak, que era o abade daquele lugar, me ajudava. Ele recebia todos os problemas e deveres. Dava ensinamentos para os leigos, treinava. Assim, eu não tinha que me incomodar com essas coisas. E daí tinha tempo para praticar. Passei aquele retiro das chuvas em Lamluka. Passei desde o ano de 1972 até o ano de 1975. A Jampiak também cuidava da sua prática. Ele era o abade. E eu ajudava ele no que podia. Mas tendo a oportunidade de praticar, tendo tempo, eu praticava com isso. Ele recebia os deveres, porque eu não podia naquela hora. E eu me dedicava completamente à prática. Isso foi no ano de 1972. Sentava em meditação e andava em meditação o dia inteiro. Parava só um pouquinho no meio do dia. A meditação seguia contínua em Upachara Samadhi, como condição base. O corpo e a mente estavam leves. E quando ia meditar, a mente ia para Apana Samadhi. Saindo desse estado, ela contemplava o corpo e as sensações. Via tudo como Anicca, Dukkha e Anatta. Quando a mente tinha um pensamento, Sati seguia logo atrás, até o ponto que ficava silenciosa facilmente. Via o corpo como Anicca, Dukkha e Anatta. No final, a mente se reunia gradualmente. Até que um dia eu estava contemplando e Vipassana surgiu. Bhavanamayapanya, sabedoria que surge da prática, surgiu. Sutta-mayapanya é quando ouvimos ensinamentos. Chinta-mayapanya é quando pensamos e contemplamos. Esse corpo é incerto, está sujeito à decadência, por exemplo. E usamos percepções e memória para treinar a mente, até que fiquemos tranquilos. Bhavanamayapanya é quando nossa mente pode se separar do corpo e vê-lo como Anicca, Dukkha e Anatta. A mente fica pura e se liberta. Sabedoria surge. Luz surge. Vemos que esse corpo é apenas um corpo. E isso de uma maneira que não tem pensamentos, não tem conhecimento. O caminho da moralidade, concentração e sabedoria se une. Entendemos sem dúvidas.
Sakayaditi, Vichikicha e Silabata Paramasa, os 3 primeiros grilhões, podem ser quebrados. E vemos o Buda no coração. Nessa hora, vemos que o Buda é de verdade no coração. Tendo visto o Buda, prestamos respeito a ele. Prestamos respeito a seus ensinamentos. Prestamos respeito a seus discípulos. Isso dentro dos nossos corações. Prestamos respeito até aos Krubajans como Ajahn Chah, que foi quem me ensinou e com quem fui treinar. Eu senti respeito. Era ele que nos ensinou o caminho da prática, contra a raiva, cobiça e ignorância, contra toda hesitação e dúvida, e nos manteve no caminho da prática. Nos fez entender o corpo, contemplar a entender a comida, a descansar somente o necessário, a comer somente o necessário, a fazer nossa mente nem gostar nem não gostar das coisas, a fazer nossa mente ficar no momento presente e manter nossa fé firme. Decidido no caminho da prática e meditação, tendo os pilares que ele ensinou, não podemos jogar fora os pilares que um professor nos deu. Até que praticando nossa mente chegue em samadhi, com toda a força e sabedoria suja. Então poderemos ver e saber. Essa é a base da prática que nós conhecemos. De começo, é importante termos generosidade, moralidade e meditação, da maneira que vocês leigos aí estão praticando. Isso é muito importante. Quando está tudo no lugar e nossa meditação melhora, a mente pode se unificar e ver o mesmo que eu vi antes de me ordenar monge, ver que as coisas materiais deste mundo não têm valor verdadeiro. O nosso coração, que tem Dharma, tem muito mais valor que o mundo inteiro de ouro. Sejam as coisas que nós gostamos. Nós não nos enroscamos nelas. Podemos ficar sem. É de Dharma que precisamos. Que quanto mais Dharma tivermos no nosso coração, mais felicidade teremos. Poderemos ver isso por nós mesmos. Então, Samadhi se forma em nossa mente mais uma vez, e poderemos entrar em Samadhi. Então, praticamos mais e Samadhi novamente se forma. Não temos que nos questionar se estamos sonolentos ou se estamos bravos. É natural isso de vez em quando. Mas, quando a mente se acalma, Samadhi pode se formar novamente. Lá pela 3ª vez que acontece, ela já tem um pouco mais de embalo. E esforço acontece automaticamente. Na 2ª vez, a mente já vê que tem o valor do esforço. Já não se enfada com o esforço. Sentando ou andando em meditação, não é preciso mais forçar a mente. Mas, de começo, é preciso forçar. Não quer ir fazer o puja da manhã? Temos que forçar. Não quer fazer o puja vespertino? Temos que forçar. Se comemos muito, temos que comer pouco. Se falamos muito, temos que falar pouco. Não quer ser contido, tem que se conter. Temos que forçar no começo. Talvez agora tenhamos enfado na prática. Daí, temos que forçar um pouco. Forçamos a rotina até que no final aconteça por si mesmo. Aos poucos mudamos nosso comportamento. E vai por si mesmo. É bem mais fácil. Não tem mais que forçar como no começo. Vai ficando cada vez mais fácil. Quando a mente tem Samadhi estabelecida, aí já é bem mais fácil. Não tem que forçar o esforço. Vemos o valor do esforço por nós mesmos. Até que nossa mente conveja e podamos ver o Dharma. Entenderemos o Dharma. Estando aqui na Tailândia, poderemos ver o Dharma. Ajahn Chah dizia que o Buda não pode nascer aqui na Tailândia? Isso significa, não podemos ver o Buda aqui na Tailândia? Porque nós vemos na mente. Que estejamos na Tailândia é uma coisa externa. Mas quando vemos o Dharma, vemos na mente. Vemos aqui mesmo na Tailândia. Se o corpo está na Tailândia. Ajahn Chah já havia atingido o Dharma. Ele já tinha o Buda aqui na Tailândia. Ele fez essa pergunta para mim. Na ocasião, estava com outros 2 monges. Nós estávamos falando sobre respeito da Índia. De que algumas pessoas haviam convidado ele para ir para a Índia, mas ninguém doou as passagens. Por isso que ele disse, o Buda não pode nascer aqui na Tailândia?
Isso era para nós contemplarmos, de que esse ser o Buda pode nascer na Tailândia também, se alguém pratica e atinge o Dharma. Portanto, os fundamentos da prática que o Buda ensinou, moralidade, concentração e sabedoria, não importa a escola pratiquemos. Em qualquer escola, a prática é isso, as bases de moralidade, concentração e sabedoria. Se nos perguntamos, na nossa prática, temos moralidade? Desse jeito, concentração se firma. E praticando assim, sabedoria pode enxergar a verdade, de que esse corpo é apenas um corpo. Sensações se baseiam nesse corpo. Quando eu tive malária, tive muita dor, sensações bem fortes. Mas as sensações estão onde? Estão aqui no corpo. Gente morta tem sensações? Gente morta fica doente? Não. E a mente sabe. Sensações surgiram de acordo com causas e condições. Se analisamos em mais detalhes, causas e condições são esse corpo. Se não tem esse corpo, não tem sensações. Sabemos que sensações são apenas sensações, é conhecimento direto. Ou sensações na mente, o gostar de algo, tem causas e condições. O não gostar de algo, tem causas e condições. Surge e acaba. São apenas condições que surgem. Quando vemos isso, sensações são apenas sensações. Com a mente é a mesma coisa. Não importa em que escola pratiquemos. Como é a mente? A mente gosta? A mente não gosta? A mente tem cobiça, raiva ou ilusão? Ou a mente está sem cobiça, sem raiva e sem ilusão? Observamos isso. E aí sabemos que a mente é só uma mente. E veremos isso claramente, se tivermos sabedoria superficial que seja. Mas, para contemplar assim, temos que ter samadhi. Para podermos ver, se ainda não temos samadhi, ainda não podemos ver assim. Veremos sem clareza. Quanto mais contemplar os fenômenos como fenômenos, menos fica claro. Porque samadhi ainda não está completa, ainda não está firme. Daí, nós temos que contemplar nas sensações, contemplar o corpo. Uma base forte para a mente são os 4 satipathanas, as 4 bases para a sati: corpo, sensações, mente e fenômenos mentais. Que vocês estejam observando a respiração é tomar uma base no corpo. Levantando e indo a outros lugares, precisamos nos manter no corpo. Quando temos sati no corpo, de maneira contínua, protegendo e cuidando da mente, quando gostamos de algo, sabemos. Quando não gostamos de algo, sabemos. E vamos resolver esse gostar aonde? Gostar no corpo. Daí resolver na mente não dá. Tem que contemplar o corpo. Ver os aspectos repulsivos do corpo. Ou o corpo como formado de elementos reunidos. Ou ver que esse corpo tem que morrer. E no final, a mente se acalma. Sabedoria entende que o corpo é só um corpo. Isso está na base do Satipatthana Sutta. Espero que todos vocês tenham fé. De começo a nossa fé é praticando assim. Veremos o Dharma. Não há atalhos, não há caminho mais rápido. Uma vez estava com Ajahn Chah, e um monge novo veio perguntar: qual que é o caminho mais rápido para ver o Dharma? E Ajahn Chah respondeu: não fazer nada. Eita! Não fazendo nada? Vamos entender o quê? Aí eu entendi. Quem já está satisfeito, não tem que comer mais comida. Quem ainda está com fome, tem que comer antes. O caminho mais rápido é não fazer nada, porque essa pessoa já vê com clareza. Ele respondeu isso. Para praticar da maneira mais rápida, não precisa fazer nada. Mas não podemos só não fazer nada. Então, como devemos fazer? Ajahn Chah ensinava que a base é generosidade e moralidade. Tem que ter sati, ficar no momento presente. Ter samadhi, nem gostar, nem não gostar. Tem que cuidar da mente durante o dia, ainda que tenhamos que trabalhar. Nos mantemos com a prática. No final, nossa mente pode atingir samadhi firme. E contemplamos esse corpo, temos que ver anicca, dukkha e anatta. Então sabedoria surge.
e podemos entender. Eu tive essa experiência na minha prática, sobre a qual já contei para vocês. Isso toma base nas qualidades do Buda, do Dharma e da Sangha, que faz nossas mentes verem e entenderem. Por isso, temos que praticar e contemplar. Temos que fazer nossa mente radiante. Temos que abrir o olho do Dharma. Eu desejo isso a todos vocês.